Boa tarde, família. Vamos lá para a segunda parte. Oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Família, alguma dúvida até aqui? Legal. Estou conseguindo raciocinar, interiorizar? Legal, então. Mais ou menos. Mais ou menos? Qual é a dúvida, companheiro? De analisar tudo isso tudo aí, muita coisa com o meu QI. É muita coisa? É, moleque. Com o tempo. Você já tinha ouvido falar? Já. tinha ouvido falar. Ô, daqueles, como que é id, super, id, ego e superego, né? Isso. Aquela coisa lá que eu tive é o quê? De eu pegar a bola e chutar pra cima. Foi ideia. Ego. Ego? É, ué. Começa no ID, Medo de apanhar. certo? Começa no ID. Começa no ID pela uma frustração de algo que você queria que fosse do seu jeito. Mesmo você tendo a percepção que tinha saído ou não. Certo? Mesmo 30 pessoas falando que não, o seu queria ser satisfeito. A sua opinião tinha que ser aceita. Certo? Aí vem o ego. Ou seja, você podia agredir ou você podia sair. Mas, inevitavelmente, a emoção vem. A raiva, né? A raiva, ela veio. Né? Aí você foi, o que foi que você fez? Você explodiu, mas teve um certo autocontrole de não partir para a agressão. Você entendeu? E com o tempo, quanto mais você souber como você reagiu, quanto mais você se perceber como você age mediante a emoção raiva, você tem a capacidade de ter o autodomínio. Ou seja, você não vai deixar de ter a emoção raiva. É impossível. Certo? A raiva ela te mantém vivo. É uma emoção biológica. É necessário para o seu viver. Né? Mas você pode, com o tempo, agir mais sereno. Depende do quão você sabe como é a sua raiva. Age em você. Como você sente. O porquê a sua raiva é ativada. Quais os gatilhos que ativam a sua raiva. Sacou? Um dos mais gatilhos mais ativados são quando a minha opinião não é aceita. Aí vem frustração, vem a raiva. Né? Vamos lá. Família, superego. Superego, olha só. Superego, por sua vez, é consciente e inconsciente, ok? Ele é desenvolvido ainda na infância a partir do ego. O projetor, ele tortou. No momento em que a criança passa a entender os ensinamentos passados pelos pais, escola, entre outros. Ele é o aspecto social do trio ID, ego e superego. Ele se encontra e participa desses dois níveis mentais, consciente / inconsciente. O superego é a censura, a culpa e o medo da punição. Pode ser visto como uma instância reguladora, a moral, a ética, a noção do certo e errado. E todas as imposições sociais se internalizam no superego. Ele se posiciona contra o ID, pois representa o que há de civilizado, ou seja, certo e errado. Roubar é errado, ok? De cultural em nós, em detrimento dos impulsos. Enquanto para o ID não existe certo ou errado, para o superego não existe um meio termo entre certo e errado. Ou seja, roubar é errado, pronto. O seu superego sempre vai ser errado. Você não vai conseguir convencer o seu superego. Ou seja, as noções que você aprendeu na escola, em nível social, cultural, familiar, o que você aprendeu, você já tem uma noção disso. Ou seja, não bata em mulher e a sua família não tem esse tipo de agressão. Agora, uma família que tem esse tipo de agressão já gera outros traumas e, consequentemente, uma pessoa que vai agredir a sua esposa. Né? Ou seja, se você não estiver fazendo a coisa certa, automaticamente estará errado. Age contra o ID representando os pensamentos morais, éticos e civilizados. O superego é o nosso indicativo interno das normas e valores sociais que foram transmitidos pelos pais através do sistema de castigo. Se você pegar algo de alguém, fica de castigo. Entendeu?
de castigo e recompensas imposto à criança. O superego seria a voz que diria: não faça isso, pois não é certo. É o dever. Ok? Faz o julgamento das intenções do sujeito, sempre agindo de acordo com heranças culturais relacionadas a valores e regras de conduta. O superego é, então, componente moral e social da personalidade. Segue o princípio do dever. Ó, ide, ego e superego. Vamos lá. Esses três elementos psicológicos trabalham junto para criar um complexo comportamento humano e formar a nossa personalidade. Aí que vem a nossa personalidade, ok? Ide, ego e superego. Ide, inato e instintivo. Amoral, inconsciente, princípio do prazer. Ou seja, a moral é antiético, ou moral é ético, ok? Ego, formado a partir do id, moral, consciente, princípio da realidade. Superego, formado a partir do ego, hipermoral, funciona de forma não consciente, princípio do dever. Por mais que você hoje tenha um comportamento de pegar algo que não é seu, você sempre vai saber que isso é errado. Concorda? Sim. Entendeu? Então vamos lá. ID, inato e instintivo. A gente não percebe. É instinto. Certo? Ele age de forma inconsciente. A busca do meu prazer, ele é inconsciente. Quando vejo, já fiz. Porque eu queria sentir realizado. Beleza? Beleza. Inconsciente, já foi. Princípio do prazer, saciado. Eu preciso ser saciado. As minhas vontades precisam ser saciadas. Certo? Certo. Beleza. Ego, formado a partir do ID. Ele é moral. Consciente, princípio da realidade. Ego, formado a partir do ID. Hoje eu tenho a percepção do prazer. O prazer que as pessoas escutem a minha opinião. Certo? Quando isso não é realizado, o meu consciente, ele se vai e fala assim: ah, ele não aceitou minha ideia. Aí vem uma percepção das coisas. Aí eu me frustro. Porque se eu não tenho autoaceitação, olha só como é que funciona. Uma pessoa que não se ama, ela tem a necessidade de ser aceita, concorda? Sim. Beleza? Ela tem necessidade de ser aceita. Se ela não for aceita, ela vai se sentir rejeitada. E normalmente um aspecto comportamental de uma pessoa que não se aceita é que ela se frustra quando as pessoas não aceitam a sua opinião. Ou não faz as coisas baseando-se naquilo da sua ideia. Certo? Perfeito? Perfeito. Ok. Aí o que acontece? Se eu tenho uma percepção hoje de que as pessoas têm que ouvir a minha ideia, mas as pessoas não estão cumprindo a minha ideia, eu me frustro. Eu me frustro. Em recuperação, o que eu deveria fazer? Entender que cada um tem a sua opinião. Estão entendendo a analogia, a comparação? Alguém não está entendendo? Não está entendendo? Alguém não está entendendo? Não? Tranquilo. Beleza. Então tá. Ela é forma consciente, ou seja, eu consigo perceber o que está acontecendo. Mas grande detalhe nisso tudo, familiar. Hoje, o ser humano ele não recebe informações de como lidar com o nosso inconsciente e consciente. Ou seja, nós não somos ensinados a ser emocionais. Nós somos condicionados à cultura hoje. As pessoas querem nos moldar de acordo com padrões culturais já pré-estabelecidos para uma sociedade medíocre, no meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Hoje, com valores totalmente inversos. Distorcidos. Exatamente, distorcidos. Onde o certo está errado e o errado está certo. Nós, que estamos buscando uma nova maneira de viver, as pessoas que estão buscando sair do transtorno. Ou seja, vou usar um exemplo. Uma modelo que tem aquela... Como é que chama aquela doença da magreza? Desculpa. Anorexia. Anorexia. O porquê ela está doente? Porque colocaram um padrão Beleza.
de beleza nela. E que para a pessoa, ela nunca vai conseguir chegar naquele padrão. Por quê? Praticamente impossível você chegar a um padrão com uma qualidade de vida saudável. A maioria é feita por Photoshop, que você já Também. comentou. Em questão de nível emocional, eu acredito que aquela vida ela foi tão pressionada para ser algo que ela não precisou ser, que não está na essência dela, que ela se perdeu no meio desse caminho. Então ela automaticamente não se valoriza, ela valoriza a opinião dos outros sobre ela. E ela não se enxerga como uma pessoa normal. Exatamente Ela se enxerga isso. como uma pessoa enorme, gorda. Exatamente isso. Então o que acontece? Tá vendo como é que são padrões de comportamentos? O problema nunca foi uma substância. O problema sempre é o que veio antes da substância. O problema nunca foi a depressão. O problema é o que veio antes da depressão. O que passou antes da depressão. O problema nunca foi a bipolaridade. O problema foi aonde foi o estopim para essa patologia. O problema nunca foi o transtorno de borderline. O problema é porque a pessoa não se ama a ponto de se cortar ou outros pensamentos destrutivos que colocam ela como um ser não valorizável. Ela mesmo não se valoriza. Porque aonde foi? Aonde foi? Aonde ela parou? O que está faltando nela? Aonde, como reconstruir isso? Esse é o nosso papel. Trazer para nível consciente, trazer para o nosso ego, ou seja, um intermediador, as nossas opiniões inconscientes e deixar de ser instintivo, ou seja, deixar de ser regido no automático. As coisas não dão certo, eu me frustro, me isolo e consequentemente, depois de 2, 3, 4, 5 meses, volta ao uso. Está vendo o quanto isso vai tirar uma bagagem de alienação imposta por um sistema, vou ser ousado em dizer, de comunidades terapêuticas? De que eu perdi tudo? Uma pessoa com depressão, ela sabe, ali dentro daquele ser, daquela vida, ela quer, por demais, sair daquele ciclo. Mas ela não consegue sair do comportamento automático, daqueles pensamentos que sempre vão colocar ela para baixo. E com aquilo vai gerando mais hormônio no cérebro dela, e piriri pororó, e ela vai enraizando mais, enraizando mais, enraizando mais. As grades do cárcere emocional dela é dessa finura, e depois ela é dessa grossura, e depois é dessa grossura, quando vê, pum, pula do prédio. Então, se houvesse um amparo de conscientização, que é o que nós estamos buscando aqui hoje, que os familiares deveriam entender também, quantos familiares de pessoas depressivas, de pessoas com dependência, qualquer tipo de dependência, acredita que colocando em uma comunidade terapêutica ou levando um dia no psicólogo, no psiquiatra, vai lá, leva no psiquiatra, dá aquela bordoada de remédio e vai lá e coloca lá e deixa a pessoa... Identifico. Meu Deus. Céu. Vegetativo. Se enzimem até da responsabilidade Exatamente. da vida das pessoas. Até nisso, o padrão do mundo está distorcendo. Vão lá, oferece uma pílula, a famosa pílula da felicidade, não vou falar o nome do medicamento, e fala assim, ó, toma aí 3 vezes ao dia, ou 4, que você vai ficar bem. Sem uma conscientização. Ei, como é que está o seu consciente? O que se passa na sua cabeça? O que você pode fazer? Como comprovar esse pensamento? Como você está se comportando baseando-se nesse pensamento? Identifico, isso aí tudo. Trazendo para a nossa realidade no dia de hoje. A maneira que você chegou aqui, lá nos seus 2, 3, 4, 5 meses atrás, ou 1, como você estava comportando lá fora e como você está reagindo hoje a situações
que podem ter certeza, existem as mesmas situações vivenciadas lá fora. Ah, mas espera aí, aqui não é na minha casa, não. Mas aqui você lidar com o não, aqui você lidar com uma frustração, aqui você lidar com ansiedade, aqui você lidar com o tempo de espera. Opiniões divergentes. Opiniões diferentes, histórias diferentes. Normas e regras. Normas e regras. Horários. Como você tem agido? E principalmente, quanto tempo você tira para você, para trazer lá do fundo do iceberg toda a informação que você precisa tornar visível. Ou seja, a sua história, como foi a sua educação. Até nisso existe um paradigma. Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegando e falando assim: ah, Gustavo, eu não tive uma infância sofrida, eu sempre tive tudo que eu quis, e toda hora tal, fiz minha faculdade, fiz aquilo, pipipi, popopó, e o cara lá que tem 10 internação, ele foi abandonado na rua, apanhava dos pais. Não é assim que funciona. Será que essa pessoa ela teve tudo, aprendeu a lidar com o não? Será que essa pessoa que teve tudo, ela tinha responsabilidade? Isso, cada um vai poder responder a si. Eu não estou aqui para fazer esse papel de ficar julgando. Ah, ó, você tem isso daí por causa disso. Você tem isso daí por causa disso. Não, brother, é o seguinte. Traz para a consciência de vocês aí o que vocês têm, que as ferramentas eu vou dando aqui. Aí vocês vão ter que lutar contra a negação, vão ter que praticar a humildade, muito trabalho duro, praticar os exercícios, fazer os exercícios. Assim como qualquer outro tipo de transtorno. Não vem me falar que o dependente químico é um dinossauro, não. Ou é um ET. A única diferença de um dependente químico para uma pessoa depressiva ou outro tipo de transtorno é as consequências que são muito mais visíveis. Não dizem que depressão não tem cura? Verdade. Dependência química também não. Não diz que... Olha, eu estava vendo alguns estudos, acho que era ontem mesmo, sobre a potencialização que essa pandemia trouxe de todos os tipos de transtornos. Inúmeros psicólogos e profissionais da área da saúde mental dizem que haverá uma nova pandemia. Não em questão de doença física, mas em questão de doença mental. Crise de ansiedade. Ninguém aprendeu a lidar na infância com o tempo da espera. Muitas pessoas, não vou generalizar, muitas pessoas não aprenderam a esperar. Mas quem gosta de esperar? Ué, o meu ID quer ser saciado. Quer? Mas eu preciso torná-lo consciente. É essa a mudança. É essa a ressignificação que nós precisamos fazer. Que as pessoas lá fora precisam fazer. E já vou avisando, não é fácil. Porque eu sou o cara que está na doença. Eu sou o cara que tem todas essas dificuldades. Eu vivo uma luta constante. E sempre vou viver. Mas o que me traz esperança é que, se eu pratico hoje, amanhã eu vou estar mais um pouquinho mais forte. E se eu praticar amanhã, se eu trouxer isso para minha consciência, daqui a um mês, eu vou estar mais forte. 2 meses, eu vou estar mais forte. 3 meses, eu vou estar mais forte. Vai estar mais resistente. É como uma atividade física. Isso se chama maturidade emocional. Maturidade emocional. Então, hoje, eu preciso, vou voltar lá no slide. Hoje, qual que é o nosso papel? Acredito que vou ser ousado em dizer que qual que é o papel de todo ser humano? Trazer à tona tudo que já viveu pro aqui e agora
buscar informação, buscar conteúdo, praticar esse conteúdo, tendo a certeza que a mudança ela demanda tempo de espera, que você não vai mudar de uma hora para outra, que o resultado não vai vir de um dia para o outro, que você vai recair emocionalmente, que você vai recair comportamentalmente. Algumas pessoas recaem em uso de substância, outras aumentam o medicamento, mas sempre naquela labuta de se autoconhecer, de se autoentender, de se autointerpretar. Porque se você não conhece a sua memória, os seus desejos inatos, as suas fantasias, as suas lembranças, os seus relacionamentos, as suas pulsões inatas e os seus medos sempre estarão regendo o seu ser hoje, ok? Vamos lá, consciência, ego. Fiz aqui para a gente entender um pouco mais, certo? Consciente e inconsciente, é assim que funciona. Superego, ele é inconsciente, certo? E age Inconsciente. conscientemente. E D, da mesma maneira. Só inconsciente. Exatamente. O superego, ele é forma inconsciente. Nos Beleza? dois campos ele age, né? Exatamente. Tá. Exatamente. E o ID somente inconsciente. E D, meu pai, eu quero e é pra já. E se não der, a minha percepção de hoje vai me frustrar. E como eu entendo a frustração hoje? Como eu fico quando estou frustrado? Como eu reajo quando estou frustrado? É isso que precisamos trazer à tona. Todas as nossas reações. Oi. Gustavo, Leonardo Dixon limpo hoje? Ô Gustavo, vê se você pode me ajudar a entender um pouco mais o que eu tô querendo entender. Não é coisa de louco não, tá? Ah, então não serve pra mim. Mas você pode se enquadrar nisso daí. Com certeza eu vou, quer ver? Eu vou falar a parte inconsciente. Consciente. Que o consciente geralmente, eu tô falando da parte consciente da memória, tá? A memória que ela fala é inconsciente, é isso, né? Certo. Por muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, eu estar andando, ou Certo. passar em um lugar, ou estar com uma pessoa que naquela conversa Certo. e falar, pô, eu já vivi isso daqui. É isso. Entendeu onde eu quero chegar? Aham. Mas é Não- geralmente quando eu tô dormindo, tipo, tem um sonho, passa um tempo, eu falo, Ah, o déjà vu. é, Déjà vu. Déjà vu. Bom, cara, eu... mas é uma memória que eu tive do meu inconsciente, se for ver. É uma então, Cara, eu não vou saber falar sobre déjà vu. Eu não entendo muito de déjà vu. Mas o que eu posso fazer é procurar saber um pouco mais sobre ele e a gente futuramente bater um papo não, sobre legal. tal. Eu não sei se tá vendo, mas é que eu lembrei disso daí, porque é inconscientemente isso aí, vem. Porque senão eu posso passar uma resposta nada a ver pra Não, você. sim, porque é uma coisa que você não tá esperando. Tipo, você tá vivenciando agora e você já vivenciou isso. É, mas interessante, eu posso usar isso. Por exemplo, rapidinho, vamos contar mais ou menos. Por exemplo, uma brincadeira de infância que você teve e você fez aquela brincadeira depois de muito tempo, só que com pessoas diferentes, mas a sensação foi a mesma. Então aquela sensação te remeteu à infância. Exatamente. É a mesma coisa, mais ou menos. É isso, é assim que funciona. Entendeu? É realmente assim que funciona. Eu quis comparar agora esse déjà vu com esse. É legal. Essa é Mas consciência foi de muito memória. bem essa comparação aí. Não, meu negócio é sinistro, né? Tá pra cima e pra baixo. O negócio tá... Legal. Tá? Não sei se eu desvirtuei um pouco a aula, mas eu te Não, perguntei. é exatamente assim que funciona, companheiro. O que acontece? O inconsciente, ele rege a nossa vida, praticamente. O consciente, ele dá vamos dizer assim, o controle pra gente. O inconsciente, ele... Como eu posso dizer? Ele dá... Vamos lá. O inconsciente é o controle. Não, o inconsciente é o controle. O consciente é a habilidade de apertar o controle. Você entendeu? Porque, por exemplo, uma situação que você falou da infância e fez quando estava grande, por exemplo, soltar pipa. Nossa, boa. Soltar pipa. Ou andar de bicicleta. Ou vamos lá, traumas. Um abuso sexual de alguém. Uma traição de alguém. Uma agressão de pai, de mãe, do professor. Ou seja lá quem for.
algo que de alguma maneira marcou a nossa história. Houve um choque emocional ali. Toda vez que você estiver perto de uma situação parecida aos seus olhos, vai abrir um gatilho. Pode arremeter lembranças, pode gerar até mesmo sentimentos. Você pode reviver aquilo, cara. Olha que legal. Você pode reviver aquilo. É o que acontece dentro do relacionamento. O medo de ter todos aqueles traumas, de reviver aqueles traumas, de passar por aquela emoção, impede muitas das vezes até a pessoa acreditar na outra. A falta de um amor próprio impede muitas das vezes a gente ter empatia pelo outro. Porque o que realmente importa é a nossa vontade. Então nós temos que reeducar isso. E nós temos a capacidade sim de modificar isso. Mas qual que é a principal ferramenta mesmo? Me alegrem, vai. Me alegrem, vai. Pedido de ajuda? O que é a pergunta? Desculpa, desfoquei. Qual é a melhor ferramenta para se conhecer? Escrever. Porra, o quê? Escrever. É isso, moleque. É isso. Escrever. Se autoconhecer, né? Se autoconhecer. Quanto mais eu escrevo de mim, baseando nos princípios, honestidade, humildade, mais ferramentas eu ganho para mim e a favor de mim. Né? Eu quero agora, como funciona? Vamos um exemplo.